Olá, gente! Estamos de volta com mais um podcast do Até que a Morte Separe. Se você ainda não sabe, esse é o podcast mais amado e mais querido da galáxia, onde vidas, famílias, casais têm sido transformados pelo poder que há no nome de Jesus e através de testemunhos edificantes. Hoje nós trouxemos mais um casal aqui, super, hiper especial, que tem uma história muito marcante, muito forte e que eu tenho certeza absoluta que vai edificar a sua vida e a sua casa também. A gente já sabe um pouco aqui da história deles, vamos aprofundar um pouco mais, mas de antemão eu já vou dizendo para você, não levanta daí, porque eu tenho certeza que Deus vai falar com você através da vida desse casal. Então receba aí na sua casa com uma salva de palmas minha querida Evaniele e meu amigo Vitor! Gente, que é isso? Gente, dá uma olhada nesse casal lindo, maravilhoso, que tá aqui na minha frente. Rapaz, vocês são chiques demais, viu? Tão lindos, maravilhosos. Às 6 da manhã, meu amigo. É outra figura. Tô tendo aqui o privilégio, a oportunidade de conhecer pessoalmente o meu amigo Vitor. Já conheci a minha amiga Evaniele, já tivemos em outros momentos juntos, né? E o Vitor, como disse o meu amigo Jó, eu conhecia só de ouvir falar, mas hoje eu te conheço de verdade, Vitor. Olha aí, tô te vendo aqui pessoalmente. Satisfação enorme estar presente aí para poder falar um pouco aí da nossa caminhada. Amém, meu amigo, que coisa boa. Gente, vocês têm uma história fortíssima, marcante. Eu acredito que a história de vocês é marcada por milagres, pela mão do Senhor, né, pelo pouco que a gente já conheceu. E eu queria começar agradecendo por vocês terem se doado, se aberto para vir aqui no nosso podcast, né, e falar um pouco sobre essa história, né? Para você que está assistindo aí com a gente, antes de você se perguntar, e cadê a Lohane Cabral nesse lugar, né? Que hoje o negócio começou meio diferente, né? A Lohane Cabral não está aqui comigo hoje, porque o nosso filho fez um pequeno procedimento cirúrgico e ele estava assim, sabe, um pouco carente. Então deixei ela em casa, é melhor ser dois do que um, já dizia o nosso querido amigo. E eu digo para você o seguinte, olha, quando nós somos dois, é melhor do que um, porque nesse momento você consegue se dividir, você consegue ser ombro, você consegue ser mão e consegue se ajudar. Minha esposa está lá resolvendo uma coisa, eu estou aqui resolvendo outra. E é mais ou menos isso que nós iremos falar hoje aqui nesse podcast também, através da história desse casal, e você vai entender o porquê. Amém? Mas vamos começar do início. Eu fiquei sabendo que vocês começaram o relacionamento de vocês novinhos, com 15 anos de idade, foi isso mesmo? 15 anos. Metade da vida eu vivi com ele, né? Metade da vida. Que coisa Passamos linda. todas as fases juntos, basicamente. Não faz muito tempo, né? Um dia desse. Um dia desse. Se conheceram aonde? Com 15 anos na escola, foi? Academia, né? Academia, com 15 anos vocês já estavam treinando já? Rapaz, vocês são disciplinados Olha, mesmo. Eles são bonitos assim, né? Tá vendo? Mas eu vou falar, eu acho que o Espírito Santo já me revelou, tá entendendo? Porque eu não conhecia ele, mas a gente morava no mesmo bairro. E eu estava passando de carro com a minha mãe, ele estava na rua. Eu disse, mãe, olha ali que menino bonito. E a mãe, quem, menina? Aquele ali mesmo, não. Ô, menina de mau gosto. A sogra não ajudou muito não, viu, então? Mas ali, quando eu olhei para ele sem conhecer, já tocou algo assim na minha alma, no meu espírito. Diz, rapaz, Tem se futuro. Deus permitir, eu vou investir. Que coisa linda, que coisa linda. Vitão, e tu? Quando foi a primeira vez que tu viu e disse assim, rapaz... Foi como ela falou na academia. Nós treinávamos boxe e eu era o sparring dela, né? Até hoje ela tenta me bater, mas eu Ele é bom foi de pra se dentro de esquivar, casa e né? continua do mesmo Sábio. jeito, tá, se eu Vitão? fugir sempre. Viu? Que legal, gente. Então vocês treinavam boxe juntos. Era. E ali, Foi assim. vocês perceberam que dava Entre match. Um murro e uma esquiva, né? Eu vi que a mulher tem a mão pesada, aí eu, rapaz, vou logo me comportar aqui. Deixa eu ir devagar aqui que o negócio aqui é pesado, né? Gente, fala pra gente como foi que começou. Vocês começaram muito novos, com 15 anos, como a gente já falou. E vocês namoraram quanto tempo? 7 anos. 7 anos de namoro, até o casório. Profético, né, amor? Meu Deus, 7 anos, ano da perfeição, né? É. E aí resolveram casar, e depois de quanto tempo veio o primeiro filho? 1 ano e meio, mais ou menos. A gente teve uma perda, né? Aí eu tive que fazer uma curetagem, foi bem difícil para nós. A gente casou jovem, 22 anos,
né? Começando ali uma vida adulta, juntando dinheiro para casar, né? Assim, realidades muito diferentes, né, amor? A gente brinca não, a realidade é que Deus, quando a gente resolvemos estarmos juntos, foi o choque de duas culturas, né? Ela sempre teve tudo assim o que os pais poderiam proporcionar, e eu era quase que um menino de rua. Deixa eu só aproximar um pouquinho mais o teu microfone aqui, Vitão. Quer dizer, Vitão, que você se considerava, assim como eu, quase um menino de rua. Exato, eu estudava sim, mas eu era solto, meus pais moram no interior, moram até hoje, né? E eu vim morar em Fortaleza com 15 anos, 14 anos, foi a época que nós conhecemos, e eu já morava só, né? Mas enfim, vamos se abster ao casamento, né? Aí, O namoro já nos edificou bastante, sabe? A gente já passou muitas coisas durante o namoro. Obviamente que não foi um namoro assim de exemplo, né? Acho que algumas coisas nós erramos, né? Outras acertamos, mas deu certo. Mas vocês, mesmo assim, vocês casaram muito novos, né? Porque se vocês se conheceram com 15, casaram 7 anos depois, vocês casaram com 22 anos. Vocês têm a mesma idade? Um ano de diferença. Um ano de diferença. Ele é um ano mais Ou seja, velho. casaram com 22, 23 anos, né? Casaram novos. Exato. E o que é interessante é que mesmo sem sermos evangélicos, né, ela já tinha essa veia de ir para a igreja evangélica. Eu sempre fui católico, mas nós já seguíamos muitos princípios. A gente já tinha uma bagagem, obviamente herdado de família, né? Meu pai e minha mãe sempre ensinou os caminhos ali, os mandamentos. Eu fiz toda aquela parte de primeira Eucaristia e tal. E ela não diferente, ela também vinha já numa base familiar muito forte, né? De honrar o marido. Eu me lembro, a minha sogra sempre era uma pessoa muito brincalhona, mas ela sempre falava sobre isso, né? Você tem que honrar seu marido, e quando ele chegar você faça isso, faça aquilo. E acaba que não tem como, né? A família, ela é a base dos filhos, da adolescência, exato. Muito bom. Eu acho que a gente foi muito guardado por Deus, porque era assim, enquanto os amigos estavam na farra, a gente estava na madrugada pastorando o carro. Tipo assim, meu pai tinha um terreno, e aí a gente fazia de estacionamento para ganhar dinheiro, juntar para casar, para comprar os móveis e tudo. Aí comprava umas blusas de fora, vendia para juntar dinheiro para ir fazendo nossa vida. E a gente sempre teve essa visão, sabe, de estar junto, desde o começo. Muito bom. Isso é muito legal que vocês estão falando, porque, olha só, vocês começaram super novos, né, 15 anos de idade, e mesmo tão novos, vocês já tinham essa visão empreendedora e visão de futuro, que é o que a gente fala para os casais. Muitos casamentos estão acabando não por falta de amor, mas por falta de visão de futuro. Se eu não sonho nada ao lado da minha esposa, se eu não tenho um objetivo futuro, é como se a vida fosse só até aqui. Porque no meu futuro você não está, eu não sonho com você. Eu não sonho em realizar algo com você. E olha que interessante, mesmo tão novos, vocês já sonharam com o futuro, já sonhava como que a gente vai comprar a nossa casa, os nossos móveis, como que a gente vai construir o nosso futuro. Já trabalhando, já se dedicando juntos, né? Então vocês sempre trabalharam juntos, desde o começo, desde o namoro, né? Desde o namoro, desde a adolescência. Muito legal. Era estudando e trabalhando. Quais os primeiros desafios como casal que vocês encontraram depois que vocês casaram? Porque a gente sabe que o casamento, ele muda muita coisa. Uma coisa é eu estar namorando, mesmo que tenha ficado 7 anos, mas eu tenho uma raiva aqui, eu vou para casa, tu fica na tua casa, quando a raiva passar, a poeira baixar, a gente conversa de novo, tá tudo certo. Mas quando vai para dentro de uma casa, né, aí o assunto é diferente, é outra forma de agir, de pensar. Quais foram os primeiros desafios que vocês enfrentaram? É justamente esse alinhamento de cultura, de nós encontrarmos a nossa visão, né? Deixarmos o que foi depositado em nós no passado, cada um com a sua casa, com a sua família. Eu acredito que eu sofri mais um pouquinho, assim, no sentido de como mulher, eu sempre tive tudo na mão, tinha pessoas trabalhando para mim,
E aí eu vou reconhecer que eu era mimada mesmo, né? Era mimada. Mas é filha única, não? Não, não sou filha única. Então, quando eu casei, que eu me vi realmente tendo que tomar conta da casa, cumprir novos papéis que eu não estava adaptada, né? E quando ele fazia qualquer coisa que me desagradasse, eu queria sair, minha mãe dizia, ó, pra cá você não vem, não. Brigou, se resolva. Quem decidiu casar não foi você? Meu Deus, eu já virei fã da tua mãe, já. Sabedoria em pessoa, viu, meu irmão? Olha isso aí. Alguém lhe obrigou? Ninguém lhe obrigou. Então você se resolva. Fique aí, Uau. se resolva. E era isso que a gente fazia, né? No começo, em um dos cursos aí de inteligência, eu acho que é o Paulo mesmo que fala que a gente, na verdade, se aproxima de pessoas que alimentam os nossos vícios emocionais, sem saber, sabe? Então, quando você percebe que eu casei, eu percebi que eu era muito vitimista por tudo que eu tinha vivido no passado, na infância, e o Vitor muito dominante. Então, um alimentava o vício emocional do outro. E hoje inverteu. Então, a gente conseguiu entrar numa jornada também, e a gente decidiu, né, entrar numa busca de se conhecer, né, de cuidar das emoções, de se conhecer para poder quebrar ciclos, padrões emocionais que a gente já tinha herdado dos nossos pais, né, da família. E isso eu tenho total convicção que foi que nos ajudou a caminharmos mais uma légua. Entende? Agora, falando de casamento, Augusto, o divisor de águas pra gente, acho que foi o MMI, né? Sim, os Casados para cursos. Sempre. Muito bom. Que clareou bastante o papel de cada um. Tem aula de perdão, tem aula de acordo, são acho que 14 aulas. E durante o curso a gente pôde se deparar com muitos erros que a gente cometíamos e muitos acertos também, né? Que a gente já vinha fazendo, mas eu acho que ali foi onde a gente conseguiu colocar o trilho ali, e acho que todo casal vale a experiência, vale Muito bom. Vale o curso. Muito bom. Eu falo que esse podcast ele é riquíssimo, não tem dinheiro no mundo que paga esse podcast. Ó. Em uma fala só de vocês falaram 3 coisas importantíssimas aqui para os casais. Primeiro, a postura da mãe da Evaniele. Brigou? Ninguém lhe obrigou a casar. Volta e resolve com o teu marido. Que é um dos maiores problemas que a gente vê. Às vezes vem casais se aconselhar com a gente, casais já, tipo assim, maduros, de certa forma, de idade, né? Que qualquer discussão, qualquer briga, meu irmão, corre para a casa dos pais, parece menino. Sabe quando tu tem um filho criança que briga no parquinho, em qualquer lugar, e chega para enredar, menino birrento, pai, o menino fez isso, fez não sei o quê. Tem adulto que até hoje é desse jeito. Qualquer discussão que tem dentro de casa leva para os pais. E o que é pior disso tudo? Eu sempre falo isso para os casais. Eu digo, olha, tu depois vai se resolver com o teu cônjuge, vai perdoar, vai voltar para dentro de casa e continua amando. Os teus pais vão começar a odiar ele. Porque toda vida que tu chega perto dos teus pais, tu só fala mal dele, tu não fala das qualidades, tu só fala dos defeitos. Então, para os teus pais, ele ou ela não presta para nada, porque você só fala ruim dele. Então, a sua mãe, eu já virei fã, porque assim, uma sabedoria extrema, filha, volta e resolve. O problema de casamento se resolve com o seu marido, não é comigo. Ponto 1. Ponto 2, a gente falou aqui sobre a questão do MMI, que você acabou de dizer. A gente já fez MMI, né? Já fizemos Paz para Toda a Vida também, eu e a Lohane, já fizemos vários treinamentos desse, inclusive método CIS também com o Paulo, né? Então, assim, coisas que a gente sempre indica também, para todo mundo, independente de religião, de igreja, façam MMI. É realmente transformador, a gente também sentiu o poder que tem isso. E a terceira coisa que vocês falaram aqui também, sobre a questão das crenças. Olha o que foi que a Evaniele falou. Não, eu fui criado de um jeito, o Vitor foi de outro. E aí, quando a gente chega dentro de um lar com crenças diferentes, pensando completamente diferente, a gente consegue olhar para a mesma coisa, mas ver 2 coisas diferentes, por conta das minhas crenças e das crenças dela, né? Então, isso é incrível. Não fala só, vocês conseguiram trazer aqui 3 assuntos importantíssimos. Mas, seguindo aqui no nosso podcast, eu quero saber o seguinte. Dentre as fases difíceis que vocês tiveram no casamento, qual foi a fase mais difícil ou quais foram as fases mais difíceis para vocês?
Se vocês pudessem colocar assim numa escala de 0 a 10, não, o pior momento, a maior dificuldade foi essa aqui. Do casamento em si foi no próprio MMI, né? Que a Sim. gente foi bem difícil, foi bem desafiador, mas conseguimos passar, né? Agora de vida, o casal já junto ali, nós dois já tínhamos muita bagagem, né? Foi do diagnóstico do Davi, né? Mas acho que é um assunto mais para frente aí. Davi, o filho de vocês. Caçula. Vocês têm quantos filhos? Temos 3 filhos. 10 filhos. A Esté, a Elisa e o Davi. Esté, a mais tem velha, 10. A Elisa tem 5. 7. 7, eu sempre erro. Tudo bem, Data não tem problema. Não é comigo, não. E o Davi tem 1 ano. O Davi tem 1 e 5 meses, 6 meses. Né? Coisa linda o Davi. Gente, quando eu conheci o Davi, a vontade que eu tive foi de Não apertar é, ele. É amigo? muita gostosura, né? Como pode ser Fofo lindo daquele demais. tanto, hein? Queria entender também. Gente, vocês já tinham 2 filhas quando o Davizinho chegou. E aí vocês se depararam com um diagnóstico, né? E eu queria que vocês falassem um pouco sobre esse desafio que vocês enfrentaram, como que vocês lidaram com isso, como que vocês venceram isso juntos, se vocês sentirem à vontade, qual foi esse diagnóstico, como que vocês souberam, né? Eu sempre gosto de detalhar, porque às vezes tem alguém que está assistindo a gente, que está passando exatamente por isso hoje e que vai precisar desse auxílio de vocês, né? Bom, é assim, eu já vim de um histórico que eu tive, na verdade, 7 gestações, né? 4 perdas. E quando eu estava, que a Esté nasceu, a Elisa nasceu, eu já estava muito bem resolvida, mas nós começamos a ouvir algumas palavras das nossas próprias filhas que Deus mostrava para elas que elas iriam ter um irmão, né? Um irmão e que iria ser um menino. E elas oravam muito intencionalmente por isso. Que legal, gente. E aí foi quando... E na depois nossa dessas visão de perdas, futuro, nós teríamos 3 teríamos filhos, 3 né? filhos. Só faltava a minha coragem. A visão já tinha, Era. né? E quando eu tive uma perda, quando eu descobri a gestação do Davi, foi uma gestação tranquila, tudo normal. Até que ele nasceu, foi maravilhoso, mas a gente começou a notar algumas dificuldades, digamos assim. Ele era bem amarelinho, aí disseram que era icterícia, nós tratamos aquele becinho de luz. E a pediatra dele realmente foi um anjo na nossa vida, porque acho que com uns 15 dias de nascido, mais ou menos, a gente foi para a primeira consulta com a pediatra. Deixa eu só fazer uma observação aqui, que a gente... Todos esses comentários que nós fizemos, de MMI, nós já vínhamos numa caminhada de líderes de pequeno grupo, líderes de oração. A gente já tinha uma bagagem na igreja, na fé, enfim. E no diagnóstico do Davi, a gente entendeu o porquê que nós tínhamos passado tudo aquilo. O nosso PG, que é o nosso pequeno grupo, o grupo de oração, tem muitas igrejas que chamam de célula. Quando a gente recebeu o diagnóstico, ela está falando da doutora Adriana, que caminhava com a gente no PG, e o jogo virou. Nós cuidamos de muitos casais e no diagnóstico dele nós fomos cuidados por esses casais. Né? E Como você é falou assim, uma rede de apoio, né? e você falou no começo do podcast aí que melhor ser 2 do que 1, e isso vale também para as amizades, né? Às vezes você não está tão bem, você está com um amigo ali que lhe sustenta. No Com MMI certeza. a gente passou isso, nosso líder foi muito presente no nosso casamento, e você vai notar que no diagnóstico dele também nós tivemos vários anjos, como ela relata, que foi o pastor que brinca que fruto de uma semente que nós havíamos plantado lá atrás. Não existe semente neutra, né? A gente sempre... Perdão ter interrompido, mas é só Não, excelente. para contextualizar o que... A gente sempre está semeando, né? Positivamente ou negativamente, a gente não sabe o que isso vai dar, mas eu acredito assim que Deus contempla, recebe e cultiva, porque a palavra dele diz, né, que quem faz crescer é ele, né? Nosso amigo Paulo, ele vai dizer que ele plantou,
Apolo regou, mas quem fez crescer foi ele, né? É isso. E essa é a nossa parte, é plantar, aguar e deixar que ele faça florescer. Então vocês começaram a perceber que o Davizinho estava daquele jeito, tá amarelado, é quiterice, é isso, é aquilo, e aí começaram a cuidar dele. Isso. E aí a gente foi na pediatra, ela notou algo diferente, né? E pediu para que a gente fosse levar ele para fazer um ultrassom, queria falar com alguém que ela conhecia e que essa pessoa estaria nos esperando, se a gente poderia ir logo. Eu lembro que era Dia das Mães. O fígado dele estava palpável, né? Ela tocou, Achou sentiu grande, o né? fígado. Achou grande. E quando a gente chegou no hospital, foi fazer todos os exames, né? E aí a gente recebeu um diagnóstico a princípio, não foi, de hemangioma, que era um tumor, mas era um tumor benigno no fígado dele. E aí... Ficaram na dúvida e pediram para a gente retornar no outro dia, né? Até que confirmaram, né, esse diagnóstico, a gente foi no médico, começou um tratamento, mas dentro de nós, algo nos deixava muito inquieto. Eu acredito que o próprio Espírito Santo estava já ali nos dando um comando para agir diferente. Eu lembro que a gente saiu da consulta desse médico e eu liguei para uma amiga e irmã, que é a Manu. Eu falei, amiga, eu não tô em paz. Já ia com uns 15 dias, né, de tratamento. Eu não tô em paz, não sei o que está acontecendo, mas eu não acredito que seja isso. E o médico falou que a gente voltasse lá com Setembro, era tipo 3 meses eu vejo seu filho de novo. E aí um olhou pro outro assim, rapaz, tá errado. Aí a gente foi buscar outros médicos, outras opiniões. E como Deus cuida, porque assim, começaram a se abrir caminhos e acessos de pessoas que eu não conheço, que nós não conhecemos, né? Mas assim, acionaram-se da Oncologia do Brasil, e foram mexendo em vários médicos, aí disse, olha, a gente recomenda fazer uma biópsia no seu filho. Aí a gente mandou trazer uma agulha de fora, porque ele era tão pequenininho ali, 1 mês de vida, né? A gente fez tudo aqui em Fortaleza, mas era muito arriscado fazer uma biópsia nele. Era muito arriscado. Então a gente contratou uma equipe de intensivista, a gente foi orientado para assim, pecar pelo excesso. E isso foi muito bom. E o Davi fez essa biópsia, né? E a gente recebeu o resultado de que ele não estava com um tumor benigno, né? Ele estava com um tumor maligno, era um câncer bem agressivo no fígado. E aí responde uma pergunta que lá atrás você havia nos feito, qual foi o mais desafiador dia que vocês passaram no casamento? Para mim foi esse. Receber um diagnóstico de um filho de 1 mês de vida e teu filho está com câncer. E aí fica sem chão mesmo, o chão se abre, a fé fica do tamanho de um grão de mostarda. E aí quem nos sustentou foi Cristo, mas a base que a gente tinha construído foi que veio junto. A igreja orou junto, os pastores todo dia tinham um lá com a gente, os casais que nós tínhamos uma caminhada, os amigos, família. Parecia não, o sentimento é esse, a dor também tinha alcançado eles. Sim. E a gente estava no quarto de UTI com o Davi, né? Ele tinha intercorrido, porque ele voltou do centro cirúrgico, passou um tempinho, o Vitor pegou ele, assim, ele tinha uma barriga bem grande e o tumor, ele já comprimia todos os órgãos dele. Meu Deus. Tava assim, adentrando nas principais veias do corpo, que era a veia cava do coração, a principal veia hepática, tudo comprometido, né? E a gente tinha que começar um tratamento imediatamente. E eu lembro quando a médica entrou, a gente estava junto lá no quarto da UTI, e o Vitor desabou assim no chão, e aí eu olhei para ele, e aí é melhor serem 2 do que 1, sabe? Quando eu vi meu porto seguro quebrado, eu acho que o Espírito Santo me capacitou naquele momento e me manteve ali de pé como coluna, que a mulher é, né? Coluna de oração, e eu fiquei, e aí, o que eu faço? O que é que eu resolvo? Com quem que eu falo? Aquele negócio.
E aí depois foi o contrário, né, amor? Depois, quando ele se ergueu, eu... Deixa eu cair aqui. Deixa eu despencar aqui, porque eu não suporto não, essa dor. E o que mais a gente ouvia, né? Acredito que as pessoas queriam dar um conforto de alguma forma. Era, Deus não dá aquilo que você não pode suportar. E eu dizia, eu sou quem, Senhor? Sabe? É Mulher Maravilha. O que eu não consigo suportar isso aqui, não. Era uma ira dentro de mim, naquele momento ali, e dizia, eu não vou suportar. Como é que o Senhor diz para nós dois, vai nos entregar uma promessa, o Senhor me dá um filho doente? Com o que é que o Senhor quer? Sabe? E ele ali todo furadinho, entubado, comendo por sonda. E a gente vendo tudo aquilo. Foi bem desafiador, mas no mesmo momento eu sinto assim que naquele pátio do hospital o Espírito Santo me abraçou. E eu sentei no chão e eu senti realmente a paz que excede todo entendimento. E a gente passou, Davi vai fazer 2 anos, né? Nós passamos os últimos 2 anos privados de toda uma vida que um casal, uma família pode ter, mas nos fortalecendo um no outro, né? E declarando que nós viveríamos o contrário, que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, e Ele faz tudo completo, Ele não ia fazer nada pela metade. Né? E nós recebemos, na verdade, 2 diagnósticos, que para nós foi bem difícil, como casal e como pais. O primeiro era que o Davi é câncer, vai morrer. O segundo diagnóstico é de que nós precisaríamos abandonar as nossas filhas, porque a gente ia viver em tratamento, ele iria requerer uma atenção máxima nossa, e na mesma hora nós cancelamos isso. Então, nós nos ajudávamos demais, orávamos muito um pelo outro, né? Nos apoiávamos. Tinha dias que eu tinha crises fortíssimas de cair no chão. E o Vitor ia lá me socorrer, me colocava na cama e orava e declarava. E saía e cuidava das crianças. Então, assim, era uma noite virada no UTI e saía ali para abraçar as outras 2, para participar da festinha da escola, né? Para, assim, o vestido do seu balé também é importante. Não, assim, diminuir a vida, os sonhos, o dia a dia delas. É acolher, abraçar e não fazer com que o sonho delas, que tanto elas declararam de ter um irmão, se tornasse um fardo, um peso, né? Era uma graça. E a gente sempre mantinha por perto, né? Para nós foi assim, o Senhor nos levou muito no profundo mesmo. E no profundo, onde a gente não via mais nada, nós sentíamos assim o amor de Deus, o cuidar de Deus. É você ver o seu filho morrendo ali, passando por um momento difícil, e você dizer, só o Senhor me basta, o Senhor já me basta, a sua presença é boa, a sua vontade é boa, perfeita e agradável, né? Nós confiamos no Senhor. Então isso fortaleceu muito a nossa aliança. E fortaleceu, quando você fala em fortalecer, é claro que vieram muitos desafios, né? Nesse dia do diagnóstico que ela comentou, que ele intercorreu pós a biópsia, a gente viu ele ali chorando e ele forçava para chorar e meio que parecia, a sensação é que ele estava se afogando. Ele queria procurar choro e o choro não vinha, e aí os médicos entravam e fizeram o procedimento. Aí a gente se ajoelhou no hospital, um para um lado, um para o outro, e ninguém falou nada um com o outro. Aí quando a gente chegou para conversar posteriormente, a gente tinha feito a mesma oração, era aquela oração de entrega, como Abraão fez com o filho. Eu tinha feito e ela tinha feito a mesma oração, e aí os médicos viram que ele estava com muita dor e deram morfina para ele dormiu. Ele ficou 2 dias dormindo direto, e a gente perguntando por que ele não acordava, e quando ele acordou, no olho dele, você já notava que tinha acordado outra criança. Teve
7, 8 meses de tratamento para o câncer diminuir, o tumor diminuir. E aí eles foram aos poucos nos orientando sobre transplante, sobre a possível cirurgia de remover o tumor. E no caso dele o tumor foi inoperável, teve que tirar mesmo o fígado e transplantar, né? Quando ela fala que quando a gente quis não ser ausente da vida das outras filhas, é porque a gente teve que fazer viagens com ele, aí lógico que por zelo, por carinho, todos, rapaz, mas vai ser cansativo, vocês vão levar os outros filhos. Aí nós olhávamos um pouco assim, vamos levar todo mundo, a família tem que ir junto. E aí a gente tem tudo gravado, tem filmagem, a gente fazia o revezamento no hospital, né? Ela ficava de manhã, eu ficava à noite. E de manhã eu pegava as meninas e ia passear. Eu tenho filmagem, à noite eu virando noite no hospital e de manhã eu passeando com elas, cansado ao extremo, mas eu não deixava demonstrar, né? Tipo assim, não, cara, eu vou fazer meu papel de pai e hoje eu acho que é o que a sociedade, não todos, tem muita história paterna bonita, mas eu acho que hoje a paternidade em si está fragilizada, né? Quando a gente entrava em hospitais, que muito dos procedimentos eu que acompanhava, por zelo dela, né? Não, amor, vai descansar que eu fico. Era passar um pique, um acesso, uma coisa. Aí eu entrava junto no centro cirúrgico, eu já estava quase da área da saúde. E engraçado que eu dizia que eu não gosto de hospital, nunca precisei, e aí eu me vi dentro de um, né? Aí quando a gente menos espera, a gente tinha que orar por outras mães, outros pais que estavam numa situação parecida com a nossa. Mas aí, quando eu entrava nesses procedimentos, o que era interessante, eu chegava para ela comentando, amor, os médicos vinham, né? Parabenizava, e eu sem entender, né? Que, tipo assim, de 10 crianças que estavam ali, só tinha eu de pai, o resto tudo era mãe. A figura paterna era como se os homens ou recuassem ou as mulheres estavam sozinhas ali e o cara não julgando ninguém, né? Às vezes o cara está trabalhando para prover e tal. Mas quando comecei a receber várias palavras de, num diagnóstico igual ao seu filho, você está de parabéns porque 90% dos pais se separam logo porque não aguenta deixar as mães sozinhas. E aí Deus foi ministrando sobre ajudar essa imagem masculina de fortalecer a paternidade, cara, o diagnóstico está aí, mas não quer dizer que o laudo de morte, não. É um processo que nós, ao longo da caminhada, vimos que é dolorido, foi bem desafiador, mas que nós estávamos ali preparados para enfrentar. Lógico que teve todo um amparo por trás, né? Depois que foram aparecendo amigos, psicólogos para cuidar da saúde, porque é uma pressão muito grande. Eu me lembro que a gente teve a honra de apresentar ele agora na igreja, e a fala do nosso pastor, ele olhava para o Davi e dizia assim, Senhor, obrigado, porque diante essa guerra desleal, essa batalha desleal, porque para um pai, eu tinha momentos que eu olhava ali e você pede para ser em você olha assim, cara, um inocente, 1 mês de vida, não tem nada, começou a vida agora e já está com essa batalha para enfrentar e muitas vezes eu pedia para ser em mim, assim como os voos também, eu tenho relatos dos 2 avós que queria que fossem neles para não ser na criança, e aí com o tempo você vai entendendo, né? Eu peguei uma passagem, o bispo Fabrício foi lá e disse que sobre o único milagre que Jesus operou por misericórdia de um pai, que ele pergunta para o pai se o pai você tem fé? Aí o pai responde, o pai estava pedindo para Jesus curar o filho e ele, Senhor, eu tenho fé, mas me ajuda na minha incredulidade, né? E eu estava no hospital daquele jeito, os amigos me ligavam, Deus está curando, Deus está operando. Só que quando você olha para o cenário, cara, como é que Deus está curando? Se cada dia era como se o menino piorasse. E aí você ter essa resiliência de não
E permanecer crendo, né? Exato, de você ver ali, que você ter a certeza que Deus está ali com você, o barco está na escolher, tempestade e ele vai passar crer junto. mesmo quando tudo parece que não, né? Exato, porque na maravilha é bom, nos dias bons é bom, né? Agora na dificuldade é que é desafiador. A gente entendeu que amar é decisão realmente. Então a gente teve isso com as nossas filhas, mas estrategicamente a gente tinha isso um com o outro. A gente saía do hospital com um diagnóstico bem difícil, bem cansado, dizia assim, vamos aqui nós dois almoçar fora? Porque a gente precisa olhar um para o outro, a gente precisa pegar na mão, a gente precisa desconectado desse cenário, assim, eram pequenos oásis para receber um fôlego novo e voltar para a guerra. Então a gente precisa na vida, no casamento, em todas as áreas, ser estratégico mesmo. Uau. Estratégia dos céus. Então, quando a gente via que estava, vamos aqui um pouquinho, assim, como se nada tivesse acontecendo, era meia hora, era 1 hora, respirava, obrigada Deus, então, vamos voltar agora para a batalha, né? Vamos voltar. E o mundo não para por conta do diagnóstico teu, né? A gente comentando que as empresas estavam aí cheias de coisa para resolver, em casa. A geladeira quebra, o outro menino cai, o mundo não para, né? E aí você que vai decidir como você vai tocar isso, né? Tem gente que traz mais peso. A gente, acho que hoje o hospital que fez o transplante dele, acho que eles tiveram a sensação, rapaz, aquela turma de cearense que veio pra cá é tudo doido, porque a gente chegou brincando, sorrindo, achando graça, louvando, agradecendo a Deus. E acredito eu que não é o comum, né? Geralmente o pessoal já chega com um diagnóstico bem pesado, o semblante, a carga. Sim. E a gente resolveu tirar o peso. Não, calma. Depois que a gente entendeu que não era para a morte, que era para o aprendizado, tanto do casal como de quem estava vivendo com a gente, porque eu tenho uma frase que diz assim, a gente trocou o sentimento de dor pelo constrangimento do amor. A gente foi tão amado por amigos, por família, que às vezes sobrava bem pouquinho tempo para a gente ter a dor, entendeu? Para a gente sentir aquela dor. Mas óbvio que não sendo negligente, a gente fez tudo que estava ao nosso alcance e para a glória de Deus, Davi está curado, recebeu um transplante através do meu irmão, fez outro testemunho. Esse mês. Quando eles começaram a nos trazer consciência sobre o transplante, para nós também foi bem desafiador, como é um filho transplantado e tal, a gente nunca tinha... tão pequeno, né? Eu não sabia nem que dava para fazer transplante num bebê desse. Então, aqui em Fortaleza nem se faz, a gente teve que nos mudar para São Paulo para ver isso com ele. E nós vivemos milagres em cima de milagres, todos os dias, né? E quando chegou a história do transplante, eu também não sabia, na minha cabeça tinha que outra criança morrer para doar o órgão pro nosso filho, né? E aí eu chegava comentando com a Evaniela em casa que a oração nem combina mais, imagina, você vai orar... Para alguém morrer, para dar vida pro meu filho, e né? E aí ficou um negócio meio esquisito, aí a gente foi... Doutora Denissa, não foi que nos orientou sobre o transplante intervivos. O pai ou a mãe doa para a criança. É um pedacinho do fígado. Mas era isso que eu ia perguntar. Como que coloca um fígado de um adulto numa criança? Porque proporcionalmente doa um pedaço, é isso? Isso. Na realidade, o fígado tem dois lados. Tem um lado esquerdo e o direito. Só que poucos sabem, né? A medicina, a gente ficaram quase perito nisso. A gente aprendeu um pouco. E aí tem um lado que é menor. O pessoal tem a crença de dizer que o fígado ele cresce de novo. Realmente ele ocupa o mesmo espaço, mas o lado que foi tirado ele não cresce mais. Tanto é que na ultrassom sai lá, é paciente sem um lado direito ou sem um lado esquerdo do fígado. Aí no caso existe essa possibilidade, tira um pouquinho e transplanta pro Davi, né? E engraçado que a criança vai crescendo e o fígado pequenininho vai crescendo junto, né? E também foi outro dia ruim para mim. Eu estava me preparando, apesar de eu já ser um cara esbelto, eu perdi alguns quilos também, porque eu estava na linha de, não, o doador sou eu. E aí foi outra coisa que ela também, não vou aguentar não, 2 pessoas em casa, operado e tal. Aí eu estava cego que ia ser eu, estava convicto, não, agora
A hora que eu entro, tu vai dar piti, não dá e tal. É com a Lisa aí. Se der errado, E eu acho que a gente, como homem, é isso mesmo, né? A gente quer resolver, né? Rapaz, se tiver que morrer alguém aqui, que morra eu, mas que meu filho escape, né? Eu acho que qualquer pai, assim, de verdade, teria essa postura, né? E aí eu fui com todos os exames para a mesa, para o consultório da doutora, e eu não tinha aberto o exame de sangue. Deixei para abrir lá. E aí foi um balde de água gelada. Quando ela olhou todos os exames, assim, eu me lembro que o cara fazendo a ultrassom e disse assim, ó, o seu fígado tá perfeito, é igual o fígado de bebê. Quando ele fala assim, ó, fígado de bebê, aí eu não é para um bebê mesmo que vai. E aí, não, deu incompatibilidade sanguínea. Meu Deus. Cara, aí só não foi igual o diagnóstico, mas eu acabei ali pra mim acabou a consulta. É porque era a tua esperança, né, ali, né? E aí, Deus de novo, e nós sem entender, aí a Vaninha olhou, a médica disse assim, ó, mas se tu é azinho e a tua esposa é azão e o Davi é ó, alguém da tua família é ó. Aí eu despretensiosamente fui botei no grupo da família, pessoal, ó. Quem é que é O, né? Não, o próximo passo do Davi é receber um transplante e ele é O e eu sou A, deu incompatibilidade sanguínea. Por ironia do destino, a gente não acredita em coincidência, jesuicidência, meu irmão, bombeiro militar, salva-vidas, sou eu, na mesma hora. Meu Deus, olha isso. Aí foi lá e salvou mais uma vida, né? César Martins foi homenageado no Corpo de Bombeiros, a igreja fez uma homenagem lá para ele. Nesse meio termo, recebi um convite também, subi o Legendários, subi a montanha, tipo, no momento do mais desafiador da minha vida. Tem um negócio legal para tu ir ali, vamos. Aí eu vou, não estou a fim de ir e tal. Ela, eu já te escrevi. Dá tempo de pensar, não, né? Aí, mas eu confesso que mas fui com ódio. Porque na primeira noite para mim lá foi bem desafiadora, né? O pastor que acompanhou a gente, o pastor Davi Herculano da Sene Eusébio, estava com nós no transplante e me levou junto. Acho que foi 2 meses antes dele transplantar, o Vitor foi para essa o Legendários, né? Tipo assim, ele passou todo o processo com a gente, né? E depois eu ficava olhando assim, cara, como é que o senhor acompanhou tudo e me traz para uma montanha no meio da selva, eu sem celular? Na minha cabeça não fazia sentido, né? Como é que, se acontecer alguma coisa, como é que eu vou dar suporte? E aí durante a subida, Deus transformou grandiosamente, me entregou várias palavras, a gente subiu a montanha orando pelo Davi. Davi lá já foi um testemunho para os outros homens. Tinha um homem que queria desistir, aí eu contava a história dele. Cara, eu tenho um pequeno lá em casa que tem 7 meses que não desiste da vida, não. Ele já estava com 7 meses de tratamento, o pessoal se recompunha ali e continuava a subida. E aí quando eu voltei foi quando ele foi ter o transplante, e no hospital do transplante foi que eu fui entender o porquê que eu tinha subido a montanha. Que ele teve que operar 3 vezes em 15 dias. E como eu já tinha recebido algumas ministrações sobre resiliência, a gente já tinha subido algo desafiador, ali para mim já estava mamão com açúcar. Não, estou dentro do hospital, tem onde dormir, tem o que fazer, tem... E aí ela... Eu como esposa, eu posso dizer que tudo aquilo que eu tinha orado por muitos anos, né? Porque o Vitor, ele sempre foi muito íntegro, ele sempre foi muito responsável, excelente pai, sem dúvida, muito presente. E o que eu pedia para Deus era muito para que ele se tornasse assim, um homem de oração, um sacerdote espiritual. E eu, por falta de sabedoria, eu dizia assim, mas tu não casou com um pastor, não. Era. Tá achando que, né? E assim, quando ele desceu, que eu cheguei no hospital, eu pude experimentar, viver o papel, né, da esposa, de realmente descansar e saber que eu tenho alguém ali com um escudo e um arco e flecha na minha frente e que eu posso confiar. E é o que Jesus é com a igreja, e ele aprendeu realmente a ser comigo. Então tudo que a gente viveu nesse ano, a gente pôde assim contemplar assim
sabe? As coisas se tornando os modos, porque desafios a gente já passou vários em todas as áreas, né? É saúde, financeiro, com filhos, vários, mas assim, você realmente olhar a cara da morte, saber que você não pode fazer nada, permanecer num lugar de dor por tanto tempo, né? E decidir entregar amor, decidir entregar alegria, independente das circunstâncias, né? Nos forjou muito, né? Como pessoas. Uau. Com toda certeza, a gente não olha mais o mundo da mesma forma. Não há problemas que a gente não consiga resolver. Diz assim, isso é resolvível, né? Isso aí já vai dar certo, né? E contemplar a grandeza de Deus em pequenos detalhes, sabe? Eu vejo o Vitor abraçar, beijar o Davi, as meninas, dizer que ama, não sair de casa sem abençoar o outro, sem, né, amar o outro, porque a gente aprendeu, a gente pôde viver na prática o que era não saber o dia da, né? O que era não saber o amanhã, na dor. Então isso nos aproximou demais como casal e como família também, porque fortaleceu nossas filhas de uma forma que a gente vê assim, é uma unção realmente que elas receberam nesse processo, Meu né? Deus. Tão jovens, né, tendo que receber também e lidar com tudo que a gente sabe que elas sentem também, né? Que Hoje o Davizinho tá com quantos anos? 2 anos? vai fazer 6. 2. Vai Tem fazer 1 e 2 6, né? Mas graças a Deus está 100% transplantado, Graças vida a normal. Deus. Vida Tudo normal. O menino parece que tem mais energia que nós. Louvado seja Deus por isso. Se eu perguntasse para vocês assim, eu sei que é difícil essa pergunta, né? Mas hoje, depois de passar por tudo isso, o que foi que vocês mais aprenderam? Constância. Um ano num diagnóstico difícil e você ter que encarar ainda a vida empresarial que num país que não te favorece em nada, e ter outras 2 filhas e colégio, passamos alguns desafios com as outras no colégio, e o casamento, você tem que Os ter familiares, né? você tem que ter essa sabedoria de às vezes uma resposta mais grosseira, que você pensa, né? Cara, eu tô no meu direito, eu tô aqui destruído por dentro, e às vezes você, um segurança de um hospital, assim como aconteceu com nós, distrato, e às vezes tu quer responder ali, eu que já fui no passado um pouco mais esquentado, e você equalizar ali, e, cara, não merece não, vamos amar, que Deus já entregou pra gente. Cada um dá o que tem, né? E você entender isso, a constância de não parar ali, de você estar, mesmo sem ver a luz no fim do túnel, porque o diagnóstico, quando a gente recebeu, os médicos que mais nos orientaram, né? Viva um dia de cada vez. Hoje tudo você programa, a Evanieri programava um ano todinho, viagem, não sei o quê, amanhã não fazer isso, mês que vem aquilo. Eu já era meio que ia vivendo mesmo conforme Deus queria, mas é desafiador você viver assim, dormir, acordar, não, hoje é um outro dia para vencer, e o Davi tá ali bem e tal, e aí você trazer isso para a vida sem o diagnóstico, que às vezes você cai na rotina ali de trabalhar no automático, de fazer tudo no automático, e a gente sempre olha pro retrovisor e lembra do que a gente passou hoje e agradece a Deus quando a gente está em momentos ruins. A gente, cara, mas nós passamos uma barra lá atrás, agora vamos desanimar por uma besteira, não, vamos para frente. Acho que a constância para mim foi o que mais me ensinou. Tu, amor? É isso, falar em público assim, também eu tô vencendo. Verdade. É a permanência, amigo, assim, de... eu fui muito tratada, eu acho que eu escondia muita coisa, sabe, assim, bem debaixo do tapete. E a gente recebia muitas palavras que o Davi ia ser curado. E eu dizia, Senhor, eu sou a pessoa que mais crê que se o Senhor mandar fogo do céu esse menino ser curado agora, eu tô crendo. E não acontecia. E era mais um dia, e era mais um mês. E aí eu queria um relacionamento em cima e hoje com Deus, assim.
instantâneo, sabe? Resolve meu problema em 3 minutos que eu preciso voltar para minha vida. Eu tenho coisa para fazer, sabe? Me tira daqui, entendeu? Eu preciso resolver as outras coisas. E Deus dizia, você não precisa de nada. Você precisa ser cuidada, você precisa baixar sua guarda, sua bola e entender que o seu valor não está em fazer nada. Permaneça. Permaneça declarando, permaneça crendo, permaneça me amando. Meu Deus. Só me ame. Né? Eu acho que é tão difícil, sabe? Eu fico ouvindo vocês assim. 2025 foi um ano muito desafiador, né, pra gente como empresário, como, enfim. E quando a gente olha para a história de vocês, a gente diz assim, nossa, como o meu ano foi fácil, sabe? É difícil a gente conseguir se colocar na dor do outro assim de forma tão profunda. Eu acho que só consegue entender de fato a história de vocês e a dor de vocês quem é pai ou mãe. Uma pessoa que não tem filho, ela jamais vai conseguir entender o tamanho da dor que vocês passaram. Eu não sei se vocês perceberam, mas por várias vezes vocês estão falando, eu fico com os olhos aqui cheios d'água, em tempo de chorar, pensando no tamanho da dor do momento que vocês viveram, né? E eu fico imaginando o quanto Deus, de fato, deve ter trabalhado na vida de vocês. Eu li o livro de Jó, estudei o livro de Jó e li, reli algumas vezes. E a gente via que a vida de Jó, ela era uma oscilação constante, porque na mesma hora que ele ia voltando a si, que ele dizia, Deus perdoa pelo que eu falei, pela bobagem, pelo que, na mesma hora ele já caía de novo e começava a brigar com Deus e desafiar Deus, e por que isso e por que aquilo. E o que eu acho mais incrível é que Deus passa o livro, Jó passa o livro inteiro naquele dilema, naquele debate, perguntando, e Deus não respondia para ele. E lá no final do livro, quando Deus vai responder para Jó, ele responde fazendo várias perguntas. Jó, onde era que você estava quando eu criei o firmamento, quando eu fiz tudo isso? Jó isso, Jó aquilo. Aí ele começa a falar, fazer um monte de perguntas. Então, o que é que eu entendo? Às vezes, a resposta de Deus não está no que a gente pergunta, mas é em outra pergunta que ele faz para a gente entender, não o porquê, mas o para quê, né? Se eu perguntasse a vocês hoje, como vocês estão hoje, depois de ter passado por tudo isso, o grau de maturidade como casal, espiritual, como pai, como mãe, como que vocês estão hoje? Tenho certeza que vocês estão muito mais fortes hoje, né? Certeza. Eu acho que a gente... Acho não, é como... Uma visão espiritual é como se a gente tivesse recebido um banho de ouro, assim, sobre a nossa aliança, sabe? Eu via muitas vezes isso. E é uma unção mesmo. Uma capa de autoridade, digamos assim. De poder descansar em Deus. Acho que o Senhor queria muito nos ensinar isso, nos fazer experimentar isso. E eu orava muito. Eu dizia assim, eu era aquela que orava e dizia, Senhor, eu quero viver milagres, sinais e maravilhas contigo. E o Senhor me fez lembrar dessa oração. Eu disse, eu estou lhe fazendo essa mãe e essa mulher de fé, essa matriarca também de fé. Você me pediu, então permaneça aí na jornada. Receba agora, receba né, o milagre, o fogo, você né? queria o milagre, tá aí o milagre receba agora. aí o fogo. A gente brinca que construir um milagre é difícil, sabe? É desafiador, né? Tem gente que pede um milagre, rapaz, cuidado com o que você pede. A Vaninha pedia muito, né? Construir um milagre dói. E é engraçado que no começo da fala dela, ela fala que quando nós brigávamos, ela ia para a mãe dela, né? E a mãe falava, resolva com seu marido. E no diagnóstico, ela tinha que esconder da mãe, porque senão ela podia passar mal, alguma coisa do tipo. Aí você vai encaixando as coisas. Era Deus dizendo assim, agora são vocês dois mesmo. Exato. Se vira aí que o negócio é com vocês mesmo, né? Vamos resolver aqui. Meu Deus. Gente, eu queria agradecer a vocês, né? Muito forte, muito impactante o testemunho de vocês. A gente ainda teria muita coisa aqui para conversar, mas pelo nosso tempo já está chegando no fim. Eu queria que vocês deixassem um recado para quem está assistindo hoje, diante de tudo isso, desse testemunho de vocês, como casal, a forma como vocês se fortaleceram, né? Como é importante esse momento do casal realmente
tá unido ali, um segurando a barra do outro, como você mesmo falou, tinha hora que o Vitor caía e eu ia lá e orava sobre a vida dele, levantava ele, daqui a pouco eu caía, ele vinha, orava por mim, me levantava. E eu acho que é o tema do nosso podcast de hoje, melhor ser dois do que um, né? Desde o início que a gente fala sobre isso, né? Sobre um ser suporte para o outro, tá levantando. Qual é o conselho, qual a dica que vocês deixam para quem está assistindo hoje aqui e que está passando por alguma dificuldade no casamento, seja ela financeira, seja ela um problema de saúde, um problema de empresa, o que quer que seja. Mas qual o conselho que se dá para essas pessoas? Vençam as desculpas, mudem a narrativa, sejam assim intencionais em amar, porque o que eu sinto em dizer é que às vezes as circunstâncias, o cansaço, o medo, a ansiedade roubam o nosso fôlego e nos fazem assim nos manter presos num lugar. E então a gente perde a parceria com o marido, a gente deixa de amar os filhos intencionalmente, né? Como Deus declara que eles são, a gente vê um problema na empresa como algo que você não consegue resolver, ou mantém pessoas que você acha que só elas vão... Você vai se prendendo, né? Então, assim, vençam as desculpas, porque o Senhor já venceu todas as batalhas por Sim. nós, né? E nós precisamos viver intencionalmente, porque Ele já nos deu autoridade, né? Então, às vezes, a palavra é tão vaga. Se Deus disse que me entregou a autoridade, como é que eu vou usar da autoridade? Como é que Ele quer que eu use a autoridade que Ele deu? Vencendo essas narrativas na mente. Então, por muitas vezes, a gente está caído, né? Cansado ao extremo, mas a gente decidia. A gente precisa se amar um pouquinho. A gente precisa sair. A gente precisa sair só com a Esté hoje. A gente precisa sair só com a Elisa hoje. A gente precisa falar com o supervisor sobre isso aqui. Então, a gente vencia as narrativas. Às vezes, as pessoas ligavam desaforadas. A gente dentro de uma UTI. Então, assim, elas não sabem onde eu estou. Elas não conseguem ver o que eu estou passando. Mas eu não vou deixar o vitimismo falar mais alto. Eu não vou deixar a arrogância falar mais alto, né? Como é que Jesus poderia agir nessa situação? Como é que Ele quer que eu aja? Como é que Ele quer que eu seja? E é isso, né, amor? O que você tem a dizer? Homens, amem suas esposas assim como Cristo amou a igreja. Hoje em dia, muito lar, o pessoal competindo um com o outro. Acho que a maioria das brigas é quem tá certo, quem não tá. Lá em casa é do mesmo jeito. E quando você abre mão dessa briga, fica mais leve. Entenda. Não entenda, né? Se você for entender a mulher, você endoida, né? Só basta amá-la. Ame, perdoe rápido. Às vezes você tá ali, guarda no coração. Eu acho que é o que vai corroendo, né? São as pequenas traças ali que vão mais... E mulheres... expressem também, a mulher tem muito disso, né? De cobrar o homem de falar, de se expressar, mas o homem é o provedor do lar, o homem que... Mas às vezes a mulher não mostra pro cara que ele é, né? E acho que não todos, mas também os homens gostam também de ouvir, eu tô Ser contigo ali, né? eu tô... Vai lá, amor, que vai dar certo e tal. Tô vendo o teu esforço. Exato, seja a mulher que edifica o lar, né? Acho que ela que é boa com as palavras, vai, amor? É isso, Falar em boa com as palavras, a gente vai encerrar agora o podcast, mas eu queria dar uma oportunidade para vocês. Vocês já estão juntos há quantos anos no total? Foram 7 anos de namoro, quanto tempo de casado? 20 anos já. 20 anos. anos. Eu deixei ela responder, aí eu respondo depois. Vocês nasceram juntos já há 20 anos. Nos Ah, meus parece- cálculos aqui, vocês devem ter 28, 29 por aí, É. né? Esse mês eu faço 35, né? Uau, Então, gente, que lindo. 20 anos juntos. Eu não posso, Eu eu faço não 18. poderia terminar esse podcast sem antes dar essa oportunidade para vocês. Queria que vocês olhassem agora um para o outro. Vocês esquecessem que vocês estão nesse podcast. Agora é só vocês dois e ninguém mais. E eu queria que vocês declarassem um para o outro o que vocês têm hoje na vida de vocês, né? Depois de tudo que vocês viveram, tudo que vocês passaram, todas as dificuldades, todas as tribulações, a gente vê vocês hoje como um casal jovem, mas um casal muito maduro. Eu acredito que o sofrimento, os desafios, as barreiras que vocês passaram fizeram vocês
avançar assim décadas, né, em Amém. relação à maturidade espiritual e do amor de vocês mesmos. Então eu queria que vocês declarassem acho um que pro ele outro. tem o aí. mesmo desejo da Esté, viu? A minha filha mais velha disse que quer me ver chorar, que nem TV. Acho que ele tá querendo. Não, eu nem preciso que você chore, eu só preciso que você se declare. Deixe o seu coração falar agora. Deixa eu só aproximar um pouquinho mais os microfones aqui de vocês. Podem ficar à vontade. Eu começo, né? Meu amor, eu sou muito grata a Deus por você ser essa fortaleza, esse escudo protetor, essa flecha inflamada quando mexe com a nossa família e certeira. Eu posso descansar em Deus porque eu sei que você está ali à nossa frente, sempre nos guardando, nos pequenos detalhes, nos seus gestos. Eu sou grata a Deus pela sua sabedoria, pelo quanto você derrama dessa sabedoria, porque você é incansável, eu não consigo ter a energia que você tem, porque você é imparável. Enquanto tá todo mundo cansado, você continua realizando, você continua fazendo, você continua pensando nas possibilidades de fazer a nossa família crescer, fazer a nossa família estar protegida. Você é esse sacerdote, né? Esse protetor que nos guarda. E eu posso, assim, ter a alegria de acordar e saber que mais um dia você está comigo, que mais um dia Deus está afirmando nossa aliança, que mais um dia eu sei que você vai tomar um território novo por nós, que você vai vencer mais uma batalha por nós, porque o Senhor te deu essa unção, o Senhor te entregou essa vestimenta, né, de força, de lealdade. Obrigado por ser tão leal, por ser tão coerente, por ser tão amoroso comigo, com os nossos filhos. Você é muito mais do que eu orei um dia a Deus, né? Porque o Senhor faz além do que a gente pede, do que a gente sonha. Eu te amo. Precisa falar mais nada não, precisa. Nem chorou, viu? Rapaz. Eu que agradeço, amor, por ser essa ajudadora, por essa esposa forte, por essa intercessora que você sempre foi. Obrigado por cuidar tão bem dos nossos filhos, do nosso lar. Obrigado por quando, às vezes que eu caio, você está ali para me levantar. Obrigado por ter acreditado em mim lá atrás. Ela brinca que comprou na planta, é verdade. Obrigado por tudo, amor, que você faz pelo nosso casamento, pela nossa família. Te amo, viu? Também. Uau! Meu Deus do céu! Gente, esse foi o nosso Até que a Morte Separe. Muito obrigado pela sua audiência. Muito Obrigada obrigado pelo convite, vocês amigos. por abrirem o coração com essa história tão linda, tão edificante aqui pra gente. Tenho certeza que muitas vidas serão edificadas, viu, gente? Amém. Obrigado, de Obrigada, verdade. amigo. Deus abençoe. Amém.